Salve o tricolor paulista. Para quem notou esse escudo aqui dessa forma, é uma maneira de protesto que, conforme foi a perspectiva, né, a proposta desse canal com esse nome, Salve o Tricolor Paulista. Meu nome é Christian Reis. Eu, como torcedor, assim como você, que ama o São Paulo e ama o clube, criei esse canal para ajudar do debate das melhores soluções para o São Paulo e sobre as polêmicas que vem envolvendo o clube e o que vem acontecendo. E hoje, né, eu vou falar sobre o Alexandre Pato, o que aconteceu com o Alexandre Pato. Na minha visão é o seguinte, né? Assim como eu falei no outro vídeo sobre o Hernanes, eu dediquei um bom tempo para falar do Hernanes, porque o Hernanes é um grande ídolo do São Paulo, né? É campeão, enfim, tem uma história no São Paulo. O Alexandre Pato teve uma outra passagem quando saiu do Corinthians, teve uma troca com o Jadson, fez gols, depois foi para outro clube e acabou voltando o ano passado. Teve um péssimo desempenho, né, em 2019, se não me engano foram 4 gols ou 6 gols, me corrijam se eu estiver errado, mas não é mais do que isso. Para um atacante, teve lesionado, salário altíssimo, mais de R$1 milhão, né? Então ficou devendo e muito, e não tem uma história, né, que seja respaldada, que dê algo de realmente relevante para o clube do São Paulo. E esse ano, né, raspa a cabeça, aquelas coisas, aí faz um gol, aí acha que saiu a zica e aquelas coisas todas. E a gente percebeu que depois da pandemia, principalmente depois do jogo do Mirassol, né, que ele foi escalado, ele simplesmente foi fritado. Se tipo ocorreu alguma coisa de muito séria, alguma discussão entre os jogadores, a diretoria, alguma coisa aconteceu, ele deve ter se indignado e o Diniz, né, talvez de uma forma meio malandra, pegou e afastou ele como se ele fosse o culpado, né, do clube estar passando dos vexames que está. Então, o que a gente tira de conclusão dessa história é que com salário altíssimo, sem fazer gol, né, já vem há um bom tempo assim, então vamos dar uma fritada nele, vamos tirar ele assim como foi feito com o Hernanes e vamos deixar ele e não vamos escalá-lo, né? Prefere-se escalar outros inexperientes, jogadores que simplesmente não teriam nenhuma chance, né, com o nome que ele tem. Ele foi deixado de lado e certamente, assim como o Hernanes, deve ter criticado o sistema e batido de frente com o Daniel Alves, que virou o presidente do São Paulo no momento. E o que aconteceu foi que ele não suportou a pressão, diferentemente do Hernanes, e essa semana fez um acordo com o São Paulo e abriu mão de 35 milhões, né, que teria direito a receber do São Paulo pelo restante do contrato e direitos e tudo mais. E assim, o que aconteceu no primeiro momento foi que as pessoas acharam que foi uma atitude com muita hombridade, deixou de lesar o São Paulo, vai ser feliz no outro lugar. Até o momento que a gente está sabendo, havia um movimento para ele ir para o Internacional, mas não tem nada certo. E ele saiu e nós ficamos sabendo aí via Twitter e redes sociais que ele e Dani Alves trocaram indiretas e coisas do tipo, mostrando, né, que o Dani
Alves foi um dos responsáveis pela saída dele, pela fritada e por discussões. Então, eu tenho dois pareceres a respeito. Primeiro que assim, o Dani Alves se envolver nisso, em discussões, assim, só piora o ambiente do São Paulo. Eu acho que ele não tem que se envolver nessa relação do jogador com o clube, com o técnico, embora a gente não saiba realmente o que aconteceu. São comentários, eu vi hoje, ele fez um telefonema, teve um telefonema do Pato pro Espimpolo da Jovem Pan, falando que não foi bem assim a história, ele não deu detalhes, mas disse que fritaram ele e que fizeram ele sair do São Paulo. Então, ele não foi lá e falou assim, eu vou sair, eu vou deixar o São Paulo, vou abrir mão de tudo. Parece que fizeram ele fazer isso. Então, na minha opinião, o Dani Alves envolvendo essa polêmica só prejudica o clube, prejudica as relações entre os jogadores, enfraquece o restante do elenco, mostra que ele está ultrapassando alguns limites dentro do clube. Isso pode respingar em outros jogadores, na direção, enfim, né? Como eu já disse, eu acho que ele tem que jogar bola, né, dentro do campo, ser um cara que foge de polêmicas, assim como o Hernanes, né, ter uma participação, né, dentro do para que ele foi contratado. Ele não é dirigente, não é diretor, não é presidente. Então, sobre o Dani Alves, mais uma vez eu vou criticá-lo, né? E também até porque ultimamente o Dani Alves não tem contribuído muito para o clube, não, pelo peso que ele tem, né? E pela liderança que ele deveria estar exercendo e pelo jeito não está. Agora, sobre o Pato, eu me preocupo com uma coisa com relação a ele, né? Você sabe que mesmo ele tendo assinado, abrindo mão de todos esses valores, essa declaração dele me deixou um pouco preocupado, porque você sabe que mesmo ele tendo desistido de tudo isso, isso não impede ele de entrar na justiça contra o São Paulo. E talvez seja uma coleção de provas, isso é uma suposição, uma coisa que eu acho, eu espero que não. Eu acho que ele assim, sempre declarou um certo amor ao São Paulo, quis voltar para cá, mesmo quando não estava jogando no São Paulo, né, fez algumas provocações contra o Corinthians, tal, porque ele não saiu bem do Corinthians, tal. Mas quando toca no tal do dinheiro, jogador costuma pensar em si próprio e o resto que se dane. Eu acho muito estranho alguém abrir mão de uma fortuna como essa e simplesmente nem ter clube, né, nem ter contrato com outro clube. Então eu abro um sinal de alerta gigantesco para o São Paulo e uma possível ação trabalhista que talvez possa fazer com que ele tenha sido coagido a assinar isso e ele acionar todos esses direitos na justiça. E, como a gente sabe, funciona a Justiça do Trabalho no Brasil, que acabou dando ações aí para jogadores que já ganham milhões, reivindicando direitos como adicional noturno, alguns outros direitos aí, lesando os clubes, o que eu acho uma atitude de mau caratismo, ingratidão. E se todos os jogadores fossem reivindicar por isso, e a justiça cedesse esses valores, os clubes estariam todos quebrados. E acabar o futebol no Brasil. É isso que ia acontecer, né? E tanto que eu acho que o São Paulo deve ter se livrado do Everton por causa do processo no Flamengo, que são 6 milhões de reais. Então foi passado um problema para frente, mas mesmo assim o São Paulo tem um passivo trabalhista com o Everton. Então, se for entrar, ele também ganharia, né?
E então eu vejo uma certa preocupação com isso. Eu não acho que as coisas saíram assim não, e que ele está saindo às vezes como bonzinho e que ajudou a não lesar o São Paulo, igual o Hernanes que saiu porque estava custando uma fortuna para o São Paulo. Tomara que eu esteja enganado. Não estou acusando ninguém de nada, eu só estou apenas expondo uma opinião de uma possibilidade que eu não acredito que seja remota, não. Eu achei muito estranho tudo isso que aconteceu e depois que ele saiu algumas declarações. E eu me preocupo quanto à saúde financeira do São Paulo, que já é tenebrosa com essas últimas administrações. Então eu deixo aqui esse alerta aí para a direção, para os presidentes do São Paulo e para o futuro de uma possível prejuízo financeiro com essa saída dele. E, bom, também eu vejo ele como um jogador que talvez não vá fazer falta para o elenco, né? Diferentemente do Hernanes. Não tem nada realmente de relevante para o clube no momento, está numa péssima fase, mas fica esse alerta aí para o São Paulo, que abre o olho, porque eu acho que as coisas não vão ser tão simples assim não. Então, essa é a minha observação sobre o Alexandre Pato, que ele seja feliz em outro clube e que ele não tenha essa ideia estapafúrdia de querer acionar o São Paulo na justiça, tá? Então, é isso daí, pessoal. Vamos continuar o nosso movimento de continuar lutando pelas melhores opções pelo São Paulo, criticando nas redes, nos estádios, nos lugares, porque só assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Então, salve o tricolor paulista.